Uma boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui hoje para compartilhar de algumas reflexões, especialmente daquela passagem quando Jesus faz um questionamento que deveríamos muito refletir. O questionamento é por que nós conseguimos perceber o cisco no olho do nosso irmão, mas não enxergamos a trave que encobre a nossa visão. E por que nós dizemos ao nosso irmão, deixai-me tirar o cisco do seu olho, ao invés de antes retirarmos a trave que encobre a nossa visão? Então Jesus nos propõe esse questionamento. Numa interpretação mais simples, até mais fácil, Jesus ele está falando sobre essa característica muito comum de nós percebermos o erro no nosso próximo. Mesmo os mais pequeninhos, os enganos, as fraquezas. E muitas vezes nós nos colocamos como guias, dizendo como o nosso irmão, o nosso próximo, deve trilhar nos seus caminhos, as escolhas que deve fazer na sua vida, como deve se portar, qual o jeito certo, qual o jeito errado. Então nós fazemos tudo isso e muitas vezes não nos damos conta, não percebemos que nós carregamos dificuldades muito maiores, fraquezas muito maiores, dificuldades muito maiores, vícios muito mais problemáticos. Então nós nos colocamos de guia do próximo, mas não guiamos a nossa própria vida, a nossa própria existência. Essa é uma interpretação. Mas existe também uma outra interpretação que está vinculada a alguns conhecimentos psicológicos. E nós sabemos na psicologia que nós temos alguns mecanismos de defesa. O que são mecanismos de defesa? São mecanismos que aliviam o ego do estado de tensão causado por ameaças e fatos inaceitáveis que emanam da realidade externa. Então, nós muitas vezes temos algum mecanismo que ele entra em ação para nos dar um suporte psíquico, enquanto que a gente não encontra uma solução para o conflito que nós carregamos. Por exemplo, é muito comum o mecanismo da racionalização. Quando a gente usa do nosso racional, da nossa inteligência, por exemplo, para continuar seguindo num erro. Quando a gente diz assim, todo mundo faz, então eu faço também. Eu estou usando de uma lógica, de um raciocínio, para me defender. Para defender uma postura. Então é uma defesa do meu ego. Então eu digo, eu posso continuar fazendo isso ou fazendo aquilo, né? E eu uso um aspecto totalmente racional para me defender. Esse é um exemplo. Mas no caso em questão, a gente está falando de outros mecanismos. O primeiro deles é o mecanismo de negação. Negação é quando a gente nega. Quando a gente se recusa, e não é conscientemente. Eu não estou negando de uma forma consciente, mas é uma negação inconsciente. Eu nego ou me recuso a aceitar as coisas como são, os fatos, as circunstâncias. Então eu estou distorcendo aquela realidade. Eu nego. Mas como assim eu nego se está? Às vezes é real, é visível. E um exemplo claro dessas situações é de uma família. E um dos indivíduos dessa família, digamos o filho ou a filha, ele tem uma certa conduta. E todo mundo percebe aquela conduta.
Tá? Porém, os pais não percebem. Por quê? Porque eles negam. Seja uma conduta que não necessariamente é ruim, ou seja uma conduta ruim, por exemplo, questão das drogas. Então, aquele filho ou aquela filha tem uma dificuldade nessa área, consome, né, algum tipo de entorpecente. E todas as pessoas em volta que participam, que têm vínculos com aquela família, né, enxergam, percebem a situação, está patente. Mas os pais não. E aí às vezes a gente se pergunta, mas como? Como que os pais não veem? Está na cara. É porque eles estão usando desse mecanismo porque perceber, né, essa circunstância é algo que vai machucar muito. Né? É algo que dói muito. Por N motivos que aqui a gente não vai estar delongando. Mas é algo que de alguma forma afeta a nossa psique. E um jeito de lidar com isso é negando aquela situação. Um outro exemplo, que um dos processos de pessoas que estão em estado terminal, né, que às vezes já foi até dito de algum modo que essa pessoa vai desencarnar em certo tempo, em algum período. E a pessoa, um dos processos, né, tem vários, é o da negação. Então ela nega que ela vai desencarnar, ela esconde de algum modo isso dela. Existem outros processos, como a raiva, como tentar negociar com a morte, né? Até o processo de aceitação. Mas um deles é o da negação, então nega, esconde. Então a negação é uma forma que muitas vezes a gente tem de lidar para evitar a realidade que é patente, que é visível, mas que a gente não quer enxergar. E como a gente nega em nós, a gente vai ter um segundo processo de defesa, que está muito vinculado a esse da negação, que é o processo de projeção. Então nós vamos projetar. O que é projeção? Consiste, né, a projeção consiste em atribuir aos outros, a terceiros, ao nosso próximo, ao nosso irmão, ideias, tendências, né, que nós não admitimos como nossa. Então o que nós estamos fazendo é enxergando no outro, na verdade, algo que está dentro de nós. Quando tem algo no outro, pode ser no nosso cônjuge, pode ser num amigo, pode ser num colega de trabalho, quem quer que seja, algo que nos irrita profundamente. Por quê? E por que algumas coisas nos irritam profundamente, outras não? Ou porque aquilo que me irrita não irrita a minha esposa? E aquilo que irrita a minha esposa não me irrita. Por que dessas diferenças? Acontece que aquilo que me incomoda no outro, aquilo que me causa algo, uma irritação, uma angústia, uma raiva, um ódio, é porque existe dentro de mim. É porque é um aspecto da minha personalidade que eu preciso estar trabalhando. Que está dentro de mim e não é no outro. Mesmo que o outro, né, que aquele comportamento não seja o mais acertado, mesmo que em termos lógicos de justiça aquilo que o outro está fazendo seja errado, dependendo como isso me atinge internamente, como isso faz emergir de dentro de mim algumas emoções, é porque está em mim, porque eu tenho em mim. E eu tenho que passar a olhar dentro de mim. Né? E é por isso que os Espíritos vão dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente não deve ser severo com os outros,
mas severo conosco mesmo. Só que essa palavra severo, a gente quer interpretar ela bem aqui. Porque a gente entende que os espíritos, bons amigos, eles não querem dizer que a gente deva brigar conosco, causar essa luta interna, essa culpa, às vezes até raiva. Porque muitas vezes quando a gente enxerga algo dentro de nós, a gente sente o quê? A gente sente culpa. A gente sente raiva de nós mesmos, a gente sente um remorso, uma angústia muito grande. E o trabalho que a gente deve fazer não é esse. Porque quando a gente percebe algo que existe, a gente já deu um passo adiante na senda do progresso. Quando a gente se dá conta daquilo, significa, né, que a gente já está um pouco consciente de quem nós somos. Falta, sem dúvida, dar os próximos passos, que é o da transformação. Mas a gente pode se dar conta também o seguinte, que uma vez a gente sequer percebia daquelas atitudes, daqueles pensamentos, daqueles atos que nós cultivávamos e nós fazíamos sem nenhuma preocupação. Agora a gente percebe. Então a gente está um passo à frente. E a ideia não é nos culparmos e nos martirizarmos, mas desenvolvermos um trabalho persistente de mudança, de melhora, de aperfeiçoamento. Tem um caso muito interessante com Bezerra, que um espírito, foi conversar com Bezerra e começou a contar todas as suas dificuldades, os seus vícios, e refletia que se sentia numa situação, muito degradante, muito ruim, muito triste, por se ver, com tudo aquilo. E o Bezerra, muito humilde, ele disse que tinha as mesmas coisas, as mesmas dificuldades. Só que existia uma diferença. Qual que era a diferença? A diferença é que antes, no passado, seja recente ou remoto, o espírito do Bezerra, ou talvez até o nosso próprio espírito, corria atrás de todas essas coisas. Buscava, procurava o materialismo, o sensualismo, o orgulho, a vaidade, o ódio, a vingança. E a diferença é que agora nós nós buscamos nos distanciar desse homem e dessa mulher velha, de modo a cultivar um homem e uma mulher novo, um novo espírito, um novo ser que começa a desabrochar dentro de nós, um ser mais virtual, mais espiritual, que é o processo de transformação que nós estamos vivendo. Então, o que devemos fazer? Qual a conduta que nós devemos tomar nesse processo de crescimento, de aprimoramento interior? É o de buscar enxergar essa trave que nos cobra a visão. É nos darmos conta de que quando a gente vê o erro no olho do nosso irmão, a gente está vendo algo dentro de nós. Quando aquele erro é muito visível, é muito perceptível e além do mais, nos causa algumas emoções como angústia, raiva, irritação, significa que é algo que nós devemos tratar. E quando a gente perceber essas emoções, a ideia é não fazer, é não tentar fazer com que elas desapareçam. Sensualismo, por exemplo. A gente pode ver a conduta do nosso irmão sensual. E nesse processo a gente vê que a gente tem essa mesma conduta, essa mesma emoção. Estava guardada, a gente só estava projetando. Não nos cabe tentar fazer com que elas desapareçam. Mas antes
né, nós devemos reconhecer. Reconhecer o que nós estamos sentindo. Reconhecer que aquilo existe em nós. E tratar isso com muito carinho. Integrar isso ao nosso ser de modo que nós possamos dar o direcionamento correto a essas emoções. Porque as emoções são energia. É como um rio. Se nós tentarmos criar uma barreira a esse rio, o que vai acontecer? Ele vai transbordar em alguma margem. Às vezes a gente nem sabe aonde. Então a gente tem uma emoção e a gente diz não. Né? Não é minha, isso não existe. Eu não quero, não vou ter isso porque é errado, porque é feio. Isso é uma palavra que muitas vezes se repetiu na nossa infância, né? Na educação, às vezes na educação que nós damos para os nossos filhos. Não que é feio. É algo para a gente estar refletindo. Essa barreira que a gente impõe, a energia ela continua existindo como um rio. E ela vai estancar aqui. Mas ela continua o fluxo. Onde que ela vai? Para onde que ela vai ir? O que vai acontecer? E aí de repente a gente explode. Né? A gente se irrita, a gente briga, a gente explode dentro de casa, que é aquela conduta raivosa que acontece muitas vezes. E isso pode ser resultado de outras emoções, né, que eu estanquei em vez de trabalhá-las e que de repente elas estão surgindo em outras circunstâncias. Ou elas podem vir através de alguma doença, de algum problema até físico. Então, qual que é o processo? O processo que a gente, né, deve buscar é o de consentir em primeiro lugar. Consentir é o quê? Permitir-se sentir as emoções. Então eu vou me permitir. Sem julgar, sem julgamento. Eu tenho isso dentro de mim. E eu deixo isso aflorar. Eu posso fazer isso aqui sentadinho, no meu trabalho diário de autoconhecimento, e deixo aquelas emoções, aqueles pensamentos todos virem no primeiro momento. Muitas vezes nos processos de meditação existe esse momento. A gente em algum momento deixa o pensamento vir. É meu, sem julgamento. Como algo que é meu. Né? Depois que ele veio, eu começo a raciocinar. Aí eu começo a fazer um julgamento dessas emoções. Começo a pensar nas minhas necessidades, dos meus desejos que estão relacionados a essa emoção, porque eu tenho necessidades, eu tenho desejo. E o terceiro passo é o passo de integrar, que é admitir e reconhecer que essa emoção existe, que ela é minha, mas que eu posso direcioná-la. Então as emoções, né, elas não são certas ou erradas, boas ou impróprias, mas apenas energias que dependem do direcionamento que dermos a ela. E um último exemplo, para encerrarmos, é de duas emoções. A emoção da agressividade e a emoção da criatividade. Então muitas vezes diz o seguinte: a emoção da agressividade é ruim, a agressividade é ruim, a raiva é ruim. Né? A gente não pode ser agressivo. Mas em si essa emoção não é nem boa nem ruim. Por quê? Por exemplo, um médico cirurgião, ele precisa ter essa emoção, porque senão ele não vai conseguir usar o seu bisturi e cortar a pessoa, porque ele está agredindo a pessoa. Existem pessoas que não conseguem. Tem algumas profissões na área da saúde, como médico ou enfermeira ou cirurgião, né, não conseguiriam
ter essa profissão justamente porque, né, em alguns casos, como o da cirurgia, você vai ter que agredir, cortar a pessoa para curá-la. Então esse é um exemplo. A raiva. O Haroldo, ele fala dessa emoção. Ele diz o seguinte: a gente precisa ter raiva muitas vezes para acordar bem cedinho. Um dia frio de inverno, com aquela neblina que a gente só queria ficar na cama e a gente acorda cedo para ir para os nossos compromissos, para estudar, para os nossos afazeres. O Haroldo brinca dizendo: a gente precisa ter raiva para fazer um curso de inglês 5 anos e não desistir. O que ele está querendo dizer? Que essa raiva é direcionada num sentido bom. Eu vou conseguir, a gente diz. E a gente vai, persevera e consegue. É a nossa raiva. Diferente daquela raiva no sentido ruim, quando a gente vai brigar e às vias de fato com alguém. Quando a gente vai no trânsito, né, ameaçar, xingar um terceiro que a gente não conhece, e tantos outros casos. Né? Então vejam, essa é a diferença do direcionamento. Quando a gente reconhece, quando a gente se dá conta e a gente integra, a gente está um passo adiante de começar a trabalhar esse direcionamento das nossas emoções. Vou dar um outro exemplo. A agressividade não, a criatividade. Às vezes a gente diz a criatividade é algo bom, é o que a gente deve cultivar, deve ter. Mas as pessoas podem usar a criatividade para algo ruim, para infligir um mal a alguém, né? Para criar uma arma. Então está se usando da criatividade. Então esse é o processo, essa reflexão, né, que a gente gostaria de deixar hoje. Uma pequena e breve fala no sentido de que a gente possa buscar reconhecer aquilo que nós somos, fazer esse trabalho constante do dia a dia. É um trabalho demorado, é um trabalho de anos, é um trabalho que nunca acaba. De a gente ir enxergando tudo o que nós temos, sem culpa, sem medo, com muito carinho e com muito amor, porque o primeiro amor a gente deve oferecer a nós mesmos. Porque se nós não nos amarmos, nós não vamos conseguir amar o próximo e, consequentemente, não vamos conseguir amar Deus. Nós devemos nos amar, para então amar o próximo, para amar a Deus. Fazer esse processo de auto-amor, de nos enxergar, de nos perdoar, mas de seguir numa conduta, numa tentativa, num esforço de aperfeiçoamento, de crescimento, de mudança de conduta, de aparar as arestas, né, do nosso ser, as pontas que ainda entram em atrito dentro de nós. Né? Então esse é o chamamento, a reflexão que nós gostaríamos de fazer, e que nesse sentido as emoções que a gente vai percebendo em nós, que nós possamos ir, né, trabalhando elas, integrando ao nosso ser. Então que Jesus nos abençoe e que os bons amigos espirituais nos iluminem. Que assim seja.